começar o nosso encontro hoje. Temos de convidados hoje Ricardo Fagundes, ator baiano, professor, pesquisador, doutor e mestre em artes cênicas pela UFBA. Isis Priestede, professora, nossa mestra de healing, e é uma musa inspiradora para nós que estamos aqui usufruindo desse conhecimento no Brasil, tanto no Brasil como em outras partes. Então, seja bem-vinda, Isis. E João Miguel, que é ator, poeta, diretor, baiano e diretor, ator, faz muita coisa esse homem, né? E que também vai estar com a gente falando sobre a questão do healing e da arte em si, né? Então, esse papo entre nós quatro vai gerar uma alquimia entre o autoconhecimento e a expressão na arte de ser, não necessariamente em uma coisa diferente, que também pode ser diferente. E meu nome é Bia Ferraz, do Rio de Janeiro, encontrando com vocês. Então, eu queria começar perguntando para cada um de vocês, então eu posso começar perguntando para a Isis como a questão da individualidade dela se expressa no trabalho dela. Como é que foi esse encontro com esse trabalho? Onde pudesse falar um pouquinho o que é o healing para a gente, brevemente. Acho melhor começar com os outros. Quer passar? Quer rodar? Então, João... Acho mais inspirador. Tá bom. Então, João, quer falar um pouquinho do healing, falando no sentido de como ele influencia a sua expressão na sua vida cotidiana, na sua arte? Olha, eu acho que o healing chegou na minha vida muito cedo, eu acho, no meu campo já, através de minha tia Ione, que é irmã de Isis, né? E a melhor amiga da minha mãe, assim, uma das melhores amigas da minha mãe. Eu me lembro muito de minha tia falando: minha irmã é retada, está lá em Londres fazendo um monte de coisa, minha irmã é retada. Eu me lembro daquela... Parecia que eu conhecia aquela pessoa sem conhecer. E ficava muito isso para mim. Que irmã retada que eu tenho, está em Londres, está lá fazendo... Isso era o quê? Anos 80, final dos anos 70. 70. Anos 70. E eu me lembro assim, eu tenho uma memória muito visual. Eu me lembro de minha tia falando isso no apartamento de minha mãe, na Centenário. Eu me lembro da palavra chegando no meu juízo com essa imagem. E aí, com 21 anos, eu comecei a fazer o healing, né? Quando eu voltei do Rio de Janeiro, eu tinha terminado de fazer a CAL, e aí eu comecei a participar dos grupos com Isis, e eu considero um revolucionário assim na minha vida, porque a arte, né? A arte, ela vai atuar dentro da sua individualidade a partir da sua expressão, do seu movimento, dos seus encontros, dos seus desencontros, né? E o healing foi muito firmador para mim nesse lugar assim de me procurar, né? De me procurar. Eu acho assim que eu questionava muito essa coisa das catalogações, de como somos catalogados, né? E eu acho que a arte é esse lugar da expressão, né?
eu tinha encontrado, quando eu encontro o healing, eu tinha o palhaço também como uma rua muito forte no meu caminhar, que estava se começando ali. Então, eu acho que se funde também, né? O palhaço, eu acho que é esse canal de expressão também do que você é, essencialmente, da sua criança, né? Então, se funde esse lugar da procura, né? E a partir daí, eu tive muitos mergulhos profundos, né? No processo artístico, assim. E o bispo, né? Que é uma coisa que a gente pode falar mais na frente, e o healing sempre presente nesse lugar do te ancorar sem medo de se perder. Eu acho que isso é muito a arte para mim, assim, procurar, né? Eu acho que o healing é uma prática em movimento, e essa prática em movimento te faz, né, olhar em várias dimensões, para várias dimensões, né? E assim, e a presença de Isis como mestra, como uma pessoa muito importante na minha trajetória, assim, mesmo em silêncio, mesmo sem falar tanto, você sabia que ela estava me vendo desde sempre. Eu acho que isso para mim é muito importante, assim, porque o olhar o outro energeticamente, olhar o outro, né, além do visível, né? E eu acho que isso está muito presente no meu trabalho também, né? Nas dinâmicas de grupo, né? Nos trabalhos dessa, né? Não ter medo de olhar né? A energia e procurar caminhar. Eu acho que é isso. Bastante. Legal. Você tinha só 20 anos, era? Era. Uau! 21. Era. Uau! Eu me lembro muito assim, de eu falando das minhas experiências de healing, aí você olhava assim e falava, que legal, é isso mesmo. Então, assim, essa confirmação, né, de que o que você estava sentindo por dentro, uma outra pessoa olhava e falava, isso mesmo, é isso mesmo. Isso para mim é incrível. Mas quando você fala que você já tinha ouvido falar dela, você era criança, então, né? Eu devia ter 8 anos, 7. Uhum. Olha, eu não quero saber desse negócio de tanto tempo assim, não, viu? Eu estou brincando, eu não me importo. Mas eu não tinha me dado conta, João, que você era tão novinho quando você começou. E aí me deu uma... Eu vou só pegar aí um gancho, porque assim me tocou quando você falou isso, porque eu também comecei muito nova. Eu era uma menina, eu tinha 22 anos, recém-formada, quando eu fui para Londres e conheci meu professor. Então, assim, isso me tocou muito. E essa coisa também de encontrar alguém que, assim, sem palavras, você sabia que alguém estava lhe vendo, e lhe vendo de verdade, e lhe vendo inteiro, dentro e fora, e um reconhecimento sem muito blá, 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 e a escuta, né? A escuta realmente... Eu estou fazendo canto. Está fazendo? Estou. Legal. Afinal, estou fazendo canto porque quando Ivana esteve aqui no verão, ela disse, mãe, é o seguinte, você fala em cantar desde que eu me entendo como gente. Ou vai ou racha, vamos logo para esse negócio. Aí eu arranjei um professor. Que maravilha, que maravilha. E aí
Quer dizer, na verdade, a gente está fazendo, sei lá, um caminho, né? Não posso nem dizer que é aula de canto, mas a gente canta também. E engraçado que ontem ele me disse que ele gostava muito das aulas da gente, porque ele sentia que eu tinha uma escuta, assim, eu não dava opinião, não dava pitaco. Eu achei muito engraçado. Ele dizia assim, você é uma pessoa que escuta sem dar opinião, sem dar pitaco, sem encaixar, sem botar na caixinha, não sei o quê. E aí, você falando isso, me tocou muito, e também assim eu me lembrei do meu professor, né, que era uma pessoa realmente assim, essa coisa de poder ver e pronto, né? Isso é muito legal, né? É muito, muito. E isso reflete muito na individualidade, né, daquele que é visto. Bia fez essa pergunta, né? Que é uma pergunta muito vasta, né, Bia? Por isso que eu achei melhor a gente engrenar, vamos dizer assim, na arte, nesse encontro com João Miguel e Ricardo, porque, né, a gente não está aqui para conceituar, né? Então, assim, eu acho que esse olhar fortalece muito e reflete muito na individualidade de quem é visto. Nunca tinha pensado assim, pensei agora, né? Quer dizer, o olhar, né, de alguém que lhe vê necessariamente fortalece a sua individualidade, né? Claro, claro. Eu nunca tinha pensado Eu acho muito legal você falar isso, porque assim, dentro do teatro, eu considero que a minha pesquisa hoje ela caminha exatamente nessa falange que eu falo, o ver e o ser visto. Aí se encontra o ato, aí se encontra a cena. É nesse intervalo, é nessa ação se dá aí, né? Maravilha, maravilha. Oi, Mágico. E aí, doutor Ricardo? Gente, eu tô vendo, eu tô escutando, e isso tá enchendo o meu coração mais ainda. E assim, a primeira vez que eu tive contato com healing foi Fred Ortiz que me apresentou a Isis há muitos anos atrás. E depois de algum tempo, eu tive na Logos para poder apresentar também um monólogo, que foi um conto de Clarice, dirigido por Meran. Exato. E assim, eu nunca entendi nada. Mas estava presente. Uhum. Quando eu reencontro João, e no primeiro dia do nosso reencontro, aí ele me pergunta: Ricardo, por que você quer fazer esse espetáculo? Que a gente não sabia nem o que era, nem tinha nome, não tinha nada. Aí eu falei: porque eu quero existir. E logo desde ali, através de todos os nossos encontros, eu não precisei entender, mas eu senti o healing através das práticas, que foram que fizeram parte, fazem parte de todo o nosso percurso, não é, João? Nosso percurso criativo de construção do espetáculo. Então, caminho que eu sinto mais essa existência. Eu, enquanto ser humano, enquanto indivíduo, enquanto pessoa que vê, que consegue ver agora e escutar, e também me permitir
ser movido, mas também estar presente para poder mover nessa troca. E então, com o João, eu comecei a sentir a existência. E é um processo que não tem acabamento. Está num fluxo, não é, João? Está num fluxo até hoje. O espetáculo estreou em 2019. E aí, antes da estreia, a gente faz uma pré-estreia, uma porta de abertura, aonde? Na Logos. Foi na véspera, foi a porta de abertura. Está me vindo essa imagem de porta de abertura. Uhum. Então, tudo que faz que está no entorno, que eu ouço até hoje a voz de João, olhe, jogue com o olhar, ouça. Isso tudo está na cena, está no jogo da cena, que é fruto de todo um processo que João Miguel, enquanto diretor, foi bordando e essas práticas do healing que a gente fez e que a gente faz, elas estão diretamente ligadas comigo e, consequentemente, com a cena. Então, eu enxergo como um elemento vital para esse espetáculo acontecer, para eu existir. Afinal de contas, era o meu desejo, né? Desde antes, desde o primeiro dia. E essas práticas, para mim, sempre vieram em imagens. E eu compartilhei com o João sempre as imagens que apareciam. E ele falava, anote. E ele fala ainda, anote, Ricardo. E parecia que era uma coisa, mas com os dias essas imagens me diziam o que é que estava por trás dessa, digamos assim, dessa visualidade. Então, e tudo isso daí vai me construindo não só porque não dá para dissociar a cena do dia a dia. O ator, o artista, do cidadão, do indivíduo. E eu acho que assim é uma questão, é um caminho, é uma dimensão muito global que, além dessas imagens que me vêm, que me aparecem, em muitas cores, muitas luzes, as relações com as outras pessoas, isso que João colocou de ver, ser visto, e uma questão ética, eu acho que tá dentro. Qual é a minha relação com o mundo, a minha relação com as pessoas? Então, e eu falo isso para João, assim, que ele, para mim, ele é uma referência do masculino para mim, na minha vida. E isso tudo vem por conta dele ser ele. Então, eu acho que esse contato com o Healy é nessa esfera global. Uhum. Não sei se eu estou me fazendo claro, porque eu estou trazendo várias imagens que vêm, que eu tô aqui trocando com vocês. Então, assim, eu acho que para início, eu acho que são essas as minhas primeiras impressões no que diz respeito daquilo que Bia
começou a perguntar sobre o healing, a individualidade, o trabalho, a arte, o ser. Para mim, é o existir. E esse existir que eu falei com o meu diretor no primeiro dia, eu quero existir. Maravilha. Ricardo, muita gente que vai ouvir a gente pode não saber, não ter visto o espetáculo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho o nome do espetáculo, um pouco... Se você vai relançar ele agora, como é que está isso? Tá, o Eu vi, espetáculo... eu vou falar meu depoimento. Eu vi e fiquei muito impactada até hoje. E foi assim que eu te conheci, né? Então... E você assistiu no dia do Portal. No dia do grande Portal. Eu achei um grande Portal. Inclusive, também foi o dia onde eu fiz uma oficina com o João, onde falou sobre o processo de desenvolvimento do estudo dele, com o palhaço, com o bispo. E foi nisso que eu pensei nesse encontro nosso aqui, entendeu? É nesse sentido, da expressão de cada um. Né? Não vamos discutir falar sobre healing no sentido teórico, e sim a prática, a existência. Né? E eu pensei nessa junção porque foi um portal que abriu para mim ali. Eu fui muito tocada pelos dois, por tudo, né, que aconteceu ali. Então, fala um pouquinho do teu espetáculo. Antes, eu queria complementar, desculpe, que eu Ah, acho claro. que foi um portal para muitas pessoas. Muitas pessoas. Foram muitas pessoas que assistiram a pré-estreia, foram muitas pessoas que assistiram depois várias vezes, né? Claro, quando você estava apresentando, mas eu estou pensando em termos do Logos, né? Naquele grande círculo. Então, assim, a pré-estreia foi uma coisa extremamente mobilizadora e de abertura e para todos, eu acho, que estavam ali presentes. Todos. Eu acho que eu poderia dizer isso assim, embora, né, todos. Eu acho que foram todos, porque inclusive muitos se expressaram depois, né? A gente teve um papo e tudo e enfim. É isso que eu queria complementar. Muitas pessoas, depois dali, do dia do Portal, foram assistir 1, 2, 3 vezes e levavam pessoas. E isso aconteceu também quando a gente foi para São Paulo. Então, assim, as pessoas de São Paulo também foram assistir e depois divulgavam para as outras pessoas e reassistir também. O espetáculo é um monólogo, chama Das Coisas Dessa Vida. É um monólogo, mas eu não estou sozinho. Então, com direção de João Miguel e texto de Gildo Oliveira. A gente vai voltar em cartaz, assim que a gente puder, presencialmente. Vamos voltar, vamos continuar, né, essa estrada da existência. E assim, não tem como eu dissociar também, assim, essa prática artística, o espetáculo em si, desse elemento fundamental e vital que é o healing, porque muitos lugares que a gente fez, Bahia, Ceará, São Paulo, nos momentos que a gente estava na preparação, nos ensaios, nas conversas, e também pós o espetáculo, Isis também estava presente. Ela chegava nas nossas conversas, não é, João? Então, assim, João evocava Isis. Então, assim, não tem distância, gente. Não me explique como. Isis e João, Bia, para me explicar. Mas não tem. Então, assim, não tem distância. E é uma conexão que assim, de uma telepatia de que, assim, eu olho para João e
e já está dito, já está respondido. Ou então... Ele borda, né? Você olha para ele e ele borda. Pois essa é. imagem que você trouxe. E assim, Bia e Isis, João sabe disso, já falei várias vezes assim, às vezes eu estou em casa aqui, ou então estou na rua, e eu penso nele, ou faço alguma coisa pensando nele, chega uma mensagem, ou ele liga no momento. É uma sintonia, é uma telepatia que eu acho que é fruto dessa conexão energética, espiritual, luminosa, enfim. Né, João? Sim, demais. Eu estou emocionado aqui de ouvir, de ver. Totalmente. Eu acho que, falando dessa experiência com Logos, né, no dia foi fazer o bispo, foi fazer das coisas, da oficina, né, demos a oficina, trocamos essa experiência assim, naquele lugar, né, que é um lugar sagrado para mim. E eu acho que é isso, o healing nos faz criar essa ponte para que a gente esteja presente também onde a gente está, né? E aí a gente percebe a força da individualidade e do coletivo juntos, né? Essa alquimia junta, né? E as sincronicidades a partir da presença, do deslocamento, né? Até para que a gente possa viver esses deslocamentos também com sincronicidade, sem estar presente, às vezes, mas, né, criar o movimento, né? E eu acho que o meu trabalho na arte talvez seja poder trabalhar para olhar com os nossos olhos, né? Tem uma frase do Paulo Leminski num filme que eu fiz do Existo, que é uma conversa com o livro do Leminski, que ele fala: quer ver com seus olhos ou com os olhos dos outros? Eu acho que o healing é uma prática que com muitas camadas e que me ajudou muito a olhar com os meus olhos, a ver com os meus olhos, né? E aí a gente inclui as nossas qualidades, né? Inclui assim, né? Essa coisa também de aprofundar, né? De poder ver por dentro as coisas. Eu acho que eu vivi um processo muito divisor de águas na minha vida, que é o processo do Bispo, né? Que é um espetáculo inspirado no Bispo do Rosário, que foi um processo de 4 anos de pesquisa. E aí hoje eu vejo, né, o quanto o healing também é uma base para que a gente não tenha medo de se perder. Eu me lembro que o Bispo foi um espetáculo que eu entendi que não era para ser feito de um dia para o outro, porque eu precisava da experiência, eu precisava da procura, eu precisava colocar o meu corpo em deslocamento, em vários deslocamentos, né? Então foi um espetáculo que eu entendi, e eu acho que isso conversa com o healing também, assim, que a gente vai abrindo ruas de perguntas, né? E essas ruas vão sendo procuradas, habitadas, né? Encontradas com outras pessoas. Então, assim, eu começo um processo. Bispo do Rosário era foi interno 50 anos, né? Então foi catalogado como louco. E a própria obra, ele criou uma obra de mais de 1000 peças para o destino da passagem, para o juízo final que ele criou, que seria uma obra para o mundo invisível, não era para vender, não era, mas que trazia as pessoas que estavam no seu campo. Então, quando eu me deparei com a história desse cara, eu me senti imbuído, não sei porquê,
de adentrar nesse universo. E eu tive um presente maravilhoso também de descobrir, talvez para mim, um dos maiores artistas brasileiros, se não o maior, pela coragem, por ter construído uma obra dentro de um hospício onde ele foi catalogado, que a própria obra quebrou a catalogação dele como louco, né? Ultrapassou. Hoje a obra tem dimensões assim profundas da arte, e eu me permiti ser atravessado sem precisar o catalogar como louco. Então, eu acho que isso foi muito marcante, assim. A própria experiência, assim, eu tinha 27 anos e fazia o Palhaço Magal, que eu acho que é outra coisa que é muito importante na minha caminhada também, que é essa figura do palhaço, que me levou para vários lugares, para vários ambientes, assim, né, nesse lugar do inusitado. Então, assim, eu faço essa ponte com o Healing, porque eu acho que cada exercício a gente vai ter essa experiência com o inusitado, né? E a partir do campo que a gente esteja estabelecendo, a partir desses encontros, né? Então, assim, eu fiquei 9 anos sem fazer o Bispo, né? E retomei na Bahia, que foi que Bia e Isis acompanharam essa minha transição do Rio de Janeiro para a Bahia, né? Que foi retomar esse espetáculo. E ali eu encontro o Ricardo também, né? E ali eu volto para a minha cidade de origem e renasço esse espetáculo ali no meu lugar, na minha cidade, na minha memória, lugares de memória. Então, assim, o encontro com o Rick e o Healing, né, assim, fazendo parte. Antes disso, antes de voltar para a Bahia, eu vivi um ciclo enorme no audiovisual, né, com muita diversidade, com muita possibilidade de criar figuras, né, a partir dessa experiência, né, digamos assim, individual, de autoprocura, né, e que foi ecoando na arte a partir dos deslocamentos. Então, essa experiência que eu vivi no audiovisual, muito profunda também, e ali eu já percebo, por exemplo, desde o meu primeiro filme, Cinema Aspirinas e Urubus, eu fazia healing todos os dias. E aí eu não, é difícil para mim falar do healing, porque é uma prática tão dentro, tão que faz parte, né? Mas eu vou dizer assim, eu acho que o healing me ajuda também a, quando estou em cena, eu poder me perder em cena, através do olhar do outro, através do que o espaço proporciona. Eita, caiu. A partir do que o espaço proporciona, do que o lugar proporciona, do que, né, as cores que te atravessam, né? Eu me lembro de Isis falando para mim muito que o healing também é a natureza, né? É reflexo disso tudo. Então, assim, é uma prática que me ajuda a existir, como o Ricardo falou. E acho que quando a gente se encontra, eu e Ricardo, e com esse propósito de viver uma aventura, né, da existência sem uma fórmula, eu acho que isso me interessa. E vendo o processo de Isis, sendo testemunha, né, dessa pesquisa tão singular, tão original, tão verdadeira, é muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito verdadeiro. Então, eu acho que te dá
eu vejo Isis, por exemplo, eu me lembro, mesmo um período que eu fiquei distante do grupo, porque eu estava nessa trajetória do cinema, eu não deixei de estar sintonizado com isso, de estar fazendo as práticas. Então, assim, é uma prática, o healing, eu acho que ele conversa muito com a arte, porque é uma prática em movimento, que nos acompanha os nossos ciclos, que nos acompanha, né? Então, assim, ser testemunha dos ciclos de Isis também. Eu me lembro quando eu fiz o grupo de profissionais em São Paulo, aí eu me lembro que eu falei para ela, Isis, esse negócio está virando ficção científica, viu? E ela morreu de rir por ser testemunha, né? E aí tem essa força também desse coletivo que gera, dos grupos de profissionais, Bia, né? Washington, Patrícia, pessoas que eu nem vejo, mas que estão no campo, né? E isso é muito forte, Graça, né? Isso é amor também, isso é a força do amor. Eu acho que, para mim, a arte é isso também, né? É esse lugar que você possa se perder, mas que você exista. E você não vai existir sozinho. Você vai precisar do outro, né? Com certeza. Muito forte tudo isso, né? E, assim, acho que Bia lembra disso, né? Porque, assim, eu estudei várias coisas e eu costumo dizer que eu não sou nada, né? Eu fiz administração, fiz mestrado em psicologia, fiz isso e aquilo, e eu costumo dizer que eu não sou nada. Assim, eu não uso assim essa coisa tão, como é que se diz, acadêmica, apesar de ter sido tão acadêmica, porque realmente eu gostava, eu era boa nisso. E eu lembro de dizer da Bia, se eu for dizer alguma coisa, eu me sinto mais artista do que qualquer outra coisa, que ousadia. É isso mesmo. E, assim, eu acho que eu tenho uma ligação com a arte, provavelmente, assim, de natural, né? Porque, assim, para mim, a arte, ela transforma, né? A arte transforma. E, para mim, o healing é transformador, foi transformador na minha vida, continua transformando muitas coisas para mim, para tantas pessoas, né? E isso que João falou é como eu sinto, vamos dizer assim, é uma pesquisa, é um conhecimento, né? É um trabalho vivo, né? E que como a gente trabalha com energia, então, assim, a gente tem que acompanhar essa energia nos seus diferentes ciclos, nos seus diferentes processos, né? E assim, claramente, o que existe hoje não é o que existia lá atrás, quando a gente começou, né? Enfim, e isso, para mim, é extremamente inspirador, e eu acho que isso tem a ver com arte mesmo, né? Ousadia minha. Mas, assim, eu acho que para mim, tanto que, assim, o Logos, né, que foi essa casa que a gente construiu, eu e Cal, para, vamos dizer assim, para receber, né, para criar um espaço favorável ao nosso, né, às meditações, enfim, a estar junto, de convivência, eu acho que eu falaria isso, né, um espaço de convivência. Eu sempre busquei trazer a arte para ele, né, porque, assim, eu acho que tinha e tem tudo a ver com o processo do healing, né? Que é essa... Ricardo falou da existência, né? Eu acho que o healing realmente também me ajudou, Ricardo, a existir, né?
a existir como eu sou, a não ter tanto medo, né? A poder ver por dentro, por fora, né? A ser meia visionária, me permitir, eu acho que eu sou meia visionária, e assim, me permitir. Então, assim, muitos elos entre nós e das vivências, né? Cada um com seus caminhos. E também a outra coisa que Ricardo falou, que a distância não existe, não é? A distância não existe. E, assim, vínculo é um processo energético, né? Vínculo é um processo energético. Na hora que você cria vínculos, que a gente está fazendo isso o tempo todo na vida, né? Ou pelo menos nós estamos, e muita gente, né? Claro. Então, os vínculos, eles são eternos e eles não têm limitação de estar presente fisicamente, né? Esse exemplo que você falou, que você pensa, né? E daqui a pouco recebe uma mensagem e muitas outras coisas, né? Então, assim, essa coisa da... E agora me lembrei que a gente faz o healing à distância, né? Ou seja, a gente busca, né, se abrir para ser um canal de extensão, né? Para vibrar para o mundo, para as pessoas, para os animais, para a natureza, para a terra, né? Vibrar algo que a gente encontra de valor, né? E que possa, talvez, servir para outras pessoas. Então, assim, é muito legal esses elos, né? Que a gente se dá conta, essas ligações. E isso é que é bacana, né? Essa coisa de criar de constatar os elos, né? Até mais do que criar, né? Eles são criados e a gente constata. Bom, quando a gente está falando de arte, né, me toca, porque eu acho que a arte cura, né? Todo tipo de arte. E eu acho que o healing é isso, né? É a possibilidade, pelo menos para mim, é a possibilidade de eu existir. Ele me fez existir, ele me faz existir a cada dia. Em mínimos detalhes. Uma água, né? Mas é o estado da consciência, né? E todo o trabalho artístico, quando você está ali diante, você está diante de um mistério, diante daquele palco, daquela tela, do que for, né? E é uma troca de uma generosidade, de um amor do ofício que está ali e do amor de quem vê, né? Então, essa imagem que você trouxe da individualidade, né? Da Isis, quando te olha, né? Te vê, e você pode se ver também, né? E também quando a gente está diante de um trabalho, né? De um professor, né? Por exemplo, a Isis é minha professora, é minha amiga, é uma irmã da minha vida, de encarnações, mas eu aprendo o tempo todo, né? Eu aprendo o tempo todo vendo, me conectando silenciosamente com o João e ao mesmo tempo coisa. Quando eu vi o Ricardo entrando em cena, eu falei, que isso? Né? Parecia que eu estava naqueles teatrões assim, imensos. Eu estava numa sala, cabia muita gente, mas era uma sensação de uma amplidão, de muito mais, como ele disse, ele não faz um monólogo sozinho. Né? Isso, para mim, é o healing, isso, para mim, é vida, e é a importância da arte, da educação, como transformadora da minha vida, na vida de eu acho, qualquer pessoa. Né? Eu queria, assim, ouvir do João também, como foi para ele estar lidando com... Você falou muito do seu processo de crianças, de uma criança levada, né? que experimentou, né? Que usou o corpo, usou a criatividade, né?
como você foi levando isso para os seus espetáculos, para a sua descoberta da sua profissão. E eu sinto que o Ricardo tem um pouco isso, assim, né? Bastante. Pois é, eu fico imaginando esses dois se encontrando para trabalhar junto, entendeu? Que lindo, né? Dois moleques safados, né, que devem ter sido bem levados, e extremamente sensíveis e amorosos no gesto, né? É isso que você falou. É só amor tudo isso, né? Eu queria falar um pouquinho. Eu acho que num processo criativo, né, e num processo de encontro, num processo de autoprocura, você vai criar os seus acordos, né, de comunicação, os seus acordos de possibilidade de encontrar o outro, de suas perguntas serem aprofundadas, tudo em movimento, né? Então, eu acho que o encontro com o Rick, logo após esse reencontro com o bispo, de adentrar um processo criativo muito profundo, e depois de vir dessa experiência também profunda de Brasil, a partir do audiovisual e a partir do deslocamento, né? Então, assim, o deslocamento é algo que eu considero muito no meu movimento de procura, porque assim, quando você se desloca, você como é que se diz? Você dá a cara para bater, você dança, você vai reagir ao olhar do outro, você, né? Você vai jogar com o outro, você, né? Então, assim, no encontro com o Rick, os nossos acordos foram muitos de coração para coração. E eu acho que isso foi muito importante assim nesse lugar, porque eu me lembro que eu perguntei para ele, né? A gente se encontrou, ele tinha pensado em mim e a gente se encontra num show sem ter marcado, sem ter falado nada. Ele olhou para mim e fez assim. E aí eu falei, então vai lá em casa segunda-feira. Aí ele foi. E aí a gente conversou, né? E ele falou desse impulso, ele falou né, do trabalho dele com as mulheres no sertão. Enfim, criou-se um vínculo ali. E eu fiz uma pergunta para ele. Rick, começar um processo do zero é ter disponibilidade para encontrar o que tiver que encontrar. Você topa? E ele falou, topa. E aí a gente começou. Então, assim, eu acho que tudo passa também pelos acordos, né? Pelas impressões, né? E como que você vai entrar em processo com elas, como que você vai fluir com elas, como que você vai desenrolar as suas perguntas, desenvolver as suas perguntas, né? Eu tenho muito isso. Então, assim, foi um processo muito vivo nesse lugar, né? Com essa possibilidade de entrar em várias ruas, né? A Rua da Memória é uma rua muito cara para mim, porque eu acho que ela se desdobra para muita coisa, né? Para as pessoas que são vinculadas com a gente, com as nossas próprias memórias. Então, teve isso, né? O imaginário do que a gente traz com intuição, né? Eu me lembro assim, Rick, tem alguma pista aí? Você pensa em alguma coisa? Aí eu me lembro que ele falou, Ney Matogrosso. Pô, que pista maravilhosa, né? Não precisa falar mais nada. Ney Mato Grosso. Ney Mato Grosso. Então, assim, Ney Mato Grosso virou um pano de fundo para nós. Presente. Porque quem é Ney Mato Grosso, gente? Ney Mato Grosso é aquela capa secos e molhados,
Aliás, Ricardo, você tem que me devolver minha coleção de Mato Grosso, isso. Rapaz. Então, assim, a gente foi criando os panos de fundo, né? As procuras. Eu me lembro, assim, essa possibilidade do ver e do ser visto, né? De olhar Ricardo e perceber, Rick, vá por aqui, né? Procura por aqui, traz essa figura. Aí eu me lembro, assim, essa coisa do deslocamento, sempre muito marcante no processo, né? Eu me lembro que uma vez ele trouxe uma figura e mandava para mim um vídeo, né? E eu gosto dessa palavra figura, porque não é só o personagem, não é só um personagem, Adalberto, filho, é um conjunto de coisas, né? Então, assim, o bispo, por exemplo, é uma figura, o bispo que eu construo. Eu não faço um bispo biográfico. Eu não pesquisei o seu arcebispo do Rosário com todo o respeito do mundo por ele, cada vez mais, mas assim não foi uma pesquisa, né, de construção. Então, assim, o Naldi ele vai nascendo com várias possibilidades de ruas. Rick me manda uma vez uma imagem, eu falei, leve para a rua essa figura. E ele foi. Ele foi, botou botou um negócio na cabeça e foi. Uma amiga nossa filmou. Então, assim, o deslocamento sempre presente. A gente vai para a sala, que eu considero que a sala fechada no processo de criação é importantíssimo, e depois a gente vai para o mundo. E aí a gente dá cara para bater, e aí a gente brinca, e aí a gente, né, joga, ri, reage, né? E o processo foi assim o tempo todo. Então, assim, me interessa, eu acho que quando a gente cria vínculos verdadeiros, é natural que a gente entre em processos verdadeiros também. E isso não é unilateral das duas partes, né? Tem que ser fluido, né? Porque é assim que flui, né? E aí a gente trouxe muita coisa, essa coisa da gente poder fazer o bispo e o Naldi juntos, né? Como a gente fez aqui, né? Agora a gente está num processo lindo também da possibilidade de construir um filme das coisas dessa vida, né? Junto com o nosso amigo Nanego também. Então, assim, sempre os vínculos nos guiando antes do resultado, daquela ideia do que a gente quer. O resultado é consequência dos vínculos. A estética é consequência da procura, né? Então, para mim, assim, e esse processo ele foi vivo todo o tempo, porque eu acho que teve essa, digamos assim, essa fidelidade, eu acho, das duas partes, esse interesse né, do escutar o outro. O Ricardo também foi. Me lembro que teve um dia que ele falou para mim, rapaz, você está criando um método. Oi. Então, você ouve isso de uma pessoa a partir do que você propõe, é muito forte também. Você diz assim, eita, cara, eu tô criando um negócio, consequência de... Né? Então, você precisa do outro para te dizer, você está no caminho, vai aí. Né? Eu acho que é isso. E eu acho que a gente tem um trabalho que é vivo. Isso eu acho que é o que está muito marcante para mim hoje. Assim. Eu acredito muito nesses vínculos. Agora mesmo eu estou num processo de um solo com um grande parceiro também. E foi lindo, porque o Cássio Brasil, que é um companheiro de cinema, figurinista, me chamou para fazer um solo. E eu me lembro que ele falou assim, João,
eu quero que seja um processo como o seu e o de Ricardo, vivo, com tempo. Porque tem isso também, né? O tempo das coisas. As coisas têm um tempo. E a gente precisa permitir que esse tempo atue a favor do que a gente está procurando para nascer. Então, quando o Naldi nasce no teatro, ele está rodadaço pelo mundo. A gente se deslocou em vários lugares, a gente olhou para várias pessoas, várias diversidades, vários olhares, vários corpos, várias corpas, várias cores. E eu acho que isso é a arte. A gente se permitia se misturar, ter essa noção da diversidade. Eu acho que Isis também me ajuda muito a entender essa dimensão energética também. É engraçado, né? Que hoje, antes de vir para cá, ficava me povoando Brasil, Brasil, Brasil. Eu acho que por hoje ser um dia, né? Essa coisa da passear, mas Brasil, Brasil. Que é isso, que é a gente. Uhum. Né? Quem somos nós nesse território? Como a gente olha esse nosso território? Como, né? Não tem como também não ver o que a gente está vendo, né? Mas assim, até para e aí eu falo de novo, Isis como mestra, né? O último encontro de dar essa dimensão, estamos atravessando, não vamos ficar no trauma. São pequenas chaves que é tipo, opa, é isso, estamos atravessando, não podemos esquecer que estamos atravessando, né? É isso, falei um monte de coisa. Bom. E você, Ricardo? Eu, de novo aqui, ouvindo o João, aí de novo aqui, ó, a tal da telepatia. Ele estava elencando, né, essa travessia dele, e eu falando aqui comigo mesmo. Eu falei assim, isso aí que ele está falando é a metodologia dele, é a metodologia. Aí ele fala em quê, gente? Na metodologia. Exatamente. Então, assim, ele traz essa metodologia dele, dinâmica, em movimento, mas, ao mesmo tempo, muito alicerçada em vivências, práticas, teóricas, mas sem apego, e sim generosa para o fluxo do tempo, para o fluxo das pessoas, do momento, mas, ao mesmo tempo, ancoradas nesses pontos primordiais para essa existência, como, por exemplo, a memória. Então, assim, a memória é um ponto que foi muito e é muito visitada. E quando Isis fala assim do ver, ela iniciou falando exatamente disso, que o professor dela falou para ela, né, que ela via e ouvia, e é isso. Como ela já fala com a gente tantas vezes, né? É isso. A gente fala. É isso, Ricardinho. João, o caminho é isso. E é isso. E as coisas vão se mostrando quando tem que se mostrar e da forma que vão se manifestando. Então, assim... E eu falei com ele, eu falei, João, isso aqui é uma metodologia. E está no tempo dele. Está no tempo dele, porque é uma costura, é um bordar, igual a Bia falou, que a gente vai enxergando em diferentes espetáculos, em diferentes personagens, em diferentes linguagens, inclusive, mas que está ancorada nesse ser humano, que aí era uma coisa que eu ia falar antes. É exatamente essa importância desse ser humano,
aqui no meu caso, assim, eu fico muito agradecido ao universo por conta desse aprofundamento maior através do healing, tendo o João Miguel como esse ser humano. Então, assim, foi através desse ser, com tudo que ele traz, que atravessa quem está lá na escuta. Então, assim, ele não é esse ser, não está trazendo algo, passando uma teoria, alguma coisa. Está tudo globalizado. Então, esse ser humano é de uma importância enorme. Exatamente porque dentro dessa enormidade é que vem o meio, o conteúdo, a alma. Acho que é isso. Quando eu comecei falando de individualidade, qualidade, na realidade, quando começou essa ideia de fazer essas gravações, né? Uma ideia minha com a Isis e tal, ela me deu força, a gente tentou ano passado, eu não sustentei, achei que era mico demais, e estamos aqui tentando, né? Fazendo esse mico. Mas esse ano a vida me acordou para muitas coisas, e uma delas é a questão de viver o presente com a qualidade que você tem naquele instante, que você tem, não, que você reconhece em você, né? E quando você consegue fazer contato com a sua qualidade e consegue entender a qualidade individual de cada pessoa que você olha na rua e principalmente das que convivem, eu quero estar com elas. Então, esse encontro, para mim, é poder estar com vocês. Nós quatro aqui, para mim, está sendo um grande presente. E eu espero que seja para outras pessoas que ouçam a gente. É um encontro com pessoas que eu amo, que fui tocada. Eu não preciso de conviver com o Ricardo para que ele me toque. Ele me tocou naquela hora, naquele instante. Não foi quando ele me deu aqueles biscoitinhos lá na Bahia. Eu vendi. Hã? Eu vendi o Pocazói. Então, é isso que a gente leva da vida. E é isso que eu quero que as pessoas levem. Meu desejo é que elas levem isso para os encontros que a gente vai promover. Eu acho que a gente tem muitas coisas para falar, a gente pode fazer outros. A minha sensação de que é igual aquele papo que o João teve sobre falar do processo do bispo. Eu não queria que terminasse nunca aquela conversa, porque ela mexeu profundamente comigo, né? Então, assim, com o processo dele encontrando o bispo dentro dele, né? E não do artista nem do louco, mas do bispo dentro de nós, de como isso. Então, Do mesmo jeito que o Naldi, do mesmo jeito que o Naldi dentro de nós, né? Isso, nossa, eu também, né? Então, assim, eu acho que tem conversas aí, se vocês toparem mais, e a gente vai poder explorar mais muitas vertentes, né? De quando o teatro se abre, né? Como você falou, a sala de ensaio, é ali que a coisa acontece, entendeu? Uma coisa sagrada, é o que a gente sente quando entra no salão do Logos, né? Quando eu desço a garagem, eu já estou sentindo coisas, vou entrando, vou sentindo. É quando a gente vai para a rua, né? Quando a gente está diante do mendigo, como é que a gente se sente ali, né? O respeito que a gente tem que ter pelo outro e pelo nosso trabalho, pelo nosso estado meditativo, pelo colega de cena,
pela mestra, né? Ela nunca vai deixar de ser minha mestra. Acho até que vai levar algumas encarnações, já brinquei com ela, mas assim, porque é forte o vínculo, né? Não é uma idealização. Claro que sempre tem, mas ele passa por um aprendizado no coração, né? Na alma. Né? Então, eu queria agradecer muito o encontro com vocês. Queria falar que vocês podem fechar aí, falar algumas coisinhas para fechar. E obrigada, e vamos nos encontrar de novo. Eu achei bacana você fechar agora, porque eu tive um pensamento. A taça está cheia. Encheu uma taça essa conversa, entendeu? Eu tive essa sensação. E aí, eu acho que eu também adorei encontrar vocês, estava com saudade também de ver vocês, muito legal. E, claro, essa coisa da arte, né, da transformação. Mas tinha uma coisinha que João Miguel falou que eu queria só pegar rapidinho assim e deixar aí, né? Que as coisas têm um tempo, não é? Eu acho que isso é tão importante e hoje está tão difícil, né, nesse mundo, a gente se permitir o tempo que é necessário para as coisas, né, para as sementes poderem germinar, né, florescer, frutificar, porque o processo do Naldi foi isso, né? O processo do bispo foi isso. As nossas vidas é assim, né? Está sendo assim, né? E para mim é muito importante essa questão do tempo, porque eu vejo que é muito difícil, não só agora, mas mesmo no passado, né? Assim, parece que a gente quer a resposta ontem, quando, na verdade, a gente precisa de um tempo, né? Me lembrei do tempo, eu não sei nada sobre o tempo, mas eu me lembrei de Caetano Veloso, né? É linda. Canta aquela música És linda, um né? senhor tão bonito quanto a Pois cara do é, meu o filho. tempo. Então, eu queria deixar isso aqui hoje, né? A taça encheu e vamos ver, não é? João, quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer, agradecer mesmo por esses vínculos que a gente tem. E que o tempo seja generoso com a gente, que a gente possa assim, estar sempre perto um do outro, em qualquer nível de vínculo, né? Como diz a música de Caetano, qualquer nível de vínculo. E é muito bom, né? Muito bom a gente ter esses vínculos que a gente possa falar dessas coisas que são tão caras, né? Tão preciosas, que é o criar, o existir. Então, eu só tenho a agradecer. Eu agradeço a presença de Isis na minha vida, desde pequenininho. Essa mulher retada no mundo aí, botando para lenhar. Oh, João Miguel, obrigada. Eu que agradeço. Bia também, pelo amor. Ricardo, por esse vínculo de firmeza que a gente tem, né, do sagrado na arte. E é isso, vamos continuar. Vamos em frente. Vamos em frente. Vamos brindar, então, com essa taça cheia, né? Vamos brindar e celebrar também que a taça está cheia. E agradeço também aqui por estar aqui no meio de vocês. Muitíssimo obrigado.
E como o Bia falou assim, que dá vontade de seguir para outras e outras e outras, quem sabe a próxima, porque assim a gente falou sobre processos criativos, sobre a gente enquanto assim realizadores e realizadoras, né? De repente a gente convidar também pessoas que foram tocadas e atravessadas a partir dessas então assim, Bia e Isis começaram a falar também, mas aí a gente vai na dimensão dessa transformação nessa pessoa, porque eu lembro aqui que, por exemplo, tinha uma pessoinha que eu conheci no primeiro dia ali, no dia do portal, que foi Malu, e ela assistiu do meu lado esquerdo toda a apresentação, e ela estava com a passagem dela internacional já marcada. E ela transformou, mudou a passagem e ela foi assistir o espetáculo no teatro. E depois ela fez uma surpresa em São Paulo. Estou falando assim, um exemplo. Rises presenciou um dia lá, quando ela foi assistir, um adolescente que invadiu o palco no final do espetáculo, e depois ela me deu um recado. Então, assim, e várias outras, a gente em São Paulo, não foi, João? Um rapaz, morador de rua, foi assistir a gente o primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, encontrou com a mãe. Encontrou com a mãe foi do Pará para lá, para São Paulo. E a gente acolheu esse rapaz no palco, Isis e Bia, quando ele sentou do meu lado no palco. Então, assim... Foi muito forte esse dia, porque é muito interessante a gente falar isso, né? Como a gente cataloga o outro. Chegou esse rapaz de rua e a gente, no espetáculo, a gente coloca quando é o palco italiano, a gente coloca umas esteirazinhas para as pessoas estarem no palco presenciando, como no Bispo também. E esse rapaz sentou na frente de Ricardo, e Ricardo estranhou, não foi, Rick? Claro, porque era uma presença muito forte. A produtora, na hora, foi falar, assim, ficou com medo dele fazer alguma coisa, e eu cheguei para Rick e falei, Rick, olhe no olho dele. Não foi? E aí gerou um atravessamento total desse cara. No final, esse cara chegou para Ricardo e agradeceu. Então, assim, os encontros estão aí para a gente, né? Eu lembro que ele falou, João, as barreiras, né? Ele falou assim para a gente, João, ele falou, ninguém me tratou como vocês me trataram aqui. Olha... É isso que a gente está falando, né? Não tem preço. Tem. O retorno do outro que nos vê, do espectador, no nosso caso, né? Não tem preço. Não tem. É isso, a gente vive para isso. Perfeito. Isso é que é qualidade. Valeu, viu? Obrigada, queridos. Muito obrigada. Valeu. Bia. Valeu muito. Obrigada, Bia. Obrigada. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.